E nós vemos um artigo num site que nós colocamos inclusive aí na descrição, que nos dá essa notícia muito séria, dizendo que os principais editores católicos da Espanha estão se unindo para pedirem aos bispos a convocação urgente de um conclave. Importa que ele seja homem, que seja cheio de católico. Se ele for homem, for católico, mesmo que ele mora num barraco de 4 paredes, com um tetinho de metal, e ele tenha 2 cabras no quintal para poder tirar leite, para poder sobreviver, ele é um papa verdadeiro. E a gente vai lá e ajuda um pouco para melhorar a situação dele. Só isso. Esse estudo que o Homero José participou, esse, pelo menos teve critérios. Só que ele não entendeu que 2, 3 bispos não fazem representatividade. Basta você juntar 2, 3 bispos. O que eles têm que entender, e que isso é fundamental, e isso também os doutores da igreja, quando falam isso, eles explicam muito bem, que a eleição tem que ser notória. Não só o Papa que vai ser eleito tem que ser notório, mas a eleição. Ou seja, todos os bispos no mundo inteiro, não importa que eles sejam modernistas, eles sejam cismáticos, eles sejam galicanos, eles sejam vacatistas, todos eles têm que saber que vai acontecer aquele evento, e eles estão convidados, mesmo que eles sejam heréticos, mesmo que eles sejam inválidos, todos eles são convidados a participar. E eles estão convidados, mesmo que eles sejam heréticos, mesmo que eles sejam inválidos, todos eles são convidados a participar. São pessoas que se apresentam como bispos, que guardam a hierarquia. Essas pessoas se apresentam ali com a mínima profissão de fé, dizendo, olha, eu estou aqui porque eu sou reconhecido como bispo, e eu quero eleger um Papa, porque nós precisamos de Papa, e é o Papa que é o chefe da igreja, é o vigário de Cristo. Com essa mínima ele tem ali o direito de votar na eleição de um Papa. E aí, com a mínima representatividade da igreja no mundo inteiro, só isso que é importante também para entender, a mínima representatividade da igreja com o mundo inteiro ali representando, ali presente, aí o Papa que é eleito é válido. Então, quer dizer, tudo que eu fizer na vida, se a igreja não tiver um Papa até minha morte, eu corro o risco de tudo que eu faço que fizer é perdido. Perdido. Por quê? Porque tudo cai no esquecimento, tudo que se perde. Então, quer dizer, tudo que eu fizer na vida, se a igreja não tiver um Papa até a minha morte, eu corro o risco de tudo que eu fizer é perdido. A mais sutil, mais perigosa, é aquela do Padre Secada. O Padre Secada é o mestre de todos os sete vacantistas que vieram de conta. O Padre Secada ensina uma doutrina falsa sobre essa questão da questão da Santa Sé, como ela vai ser preenchida novamente. Então ninguém pode ser sede vacantista totalista, porque sede vacantista totalista significa sede vacantista eterno e se fecha para a possibilidade de eleição de um Papa, e isso é cisma e heresia. Entendeu? Isso é seguir o Padre Secado, seguir o irmão Solefé, seguir o galicanismo no grau mais leve possível, mas sempre impugnando o vigário de Cristo. Então, a iniciativa do professor Homero José e de outros que tiveram ali nessa época foi muito, muito bonita, foi muito santa, foi muito inflamada desse amor pela igreja. Eu admiro muito isso. Então, a iniciativa do professor Homero José e de outros que tiveram ali nessa época foi muito, muito bonita. Foi muito santa, foi muito... Ainda tem gente que diz assim, mas nós temos medo que vocês tentem fazer um papa e faça mais um falso papa e vai tendo isso e tal. Eu não tenho medo não, sabe por quê? Porque pior do que tá, não consegue. Por mais que a gente queira, vamos fazer uma coisa, não vai piorar, vai fazer qualquer outra coisa, vai dar algum probleminha, mas é impossível que seja pior do que já tá. Eu celebro a missa aqui na nossa casa, vem 2, 3 pessoas. Mas se a gente fosse atrás das pessoas que precisam, que desejam sacramento, a gente teria milhares de pessoas no mundo necessitadas disso. Mas a gente sabe que não é isso. Então por isso que eu não saio desesperado distribuindo sacramentos. Porque eu entendo que hoje o nosso tempo não é tempo do sacramento. O sacramento é para quando a igreja for restaurada. Aí nós vamos ter os sacramentos válidos e legítimos. O sacramento é para quando a igreja for restaurada. Aí nós vamos ter os sacramentos válidos e legítimos. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz, que vos fala doutor Yuri Maria. E hoje é essa aula do conclave do Frei Diago. Então, como vocês viram, neste conclave participarão modernistas, galicanos, cismáticos, hereges, leigos, bispos válidos, inválidos, não importa. O importante é que chegue lá e fale que quer participar. Impressionante, é isso aí, pensa bem. Galicano já não gosta de papa, como é que ele vai participar, né? O modernista, para que ele vai participar se ele tem o Bergoglio? Os cismáticos, interessante, como é que ele vai fazer isso? Mas é um tanto engraçado. Bispos válidos e inválidos, olha que maravilha. Que maravilha de conclave. Então aqui vamos dar uma breve aula sobre conclavismo, e é um tema muito extenso que daria um livro imenso sobre a história dele. E tentarei aqui dar um resumo breve para os sede vacantistas entenderem um pouco a situação. Lembrando que Frei Tiago também defendeu o conclave de Assis.
Para quem não sabe, esse conclave de Assis foi feito por um grupo liderado por um agente da KGB chamado Manuel Corab. E eles ali em Assis, na Itália, fizeram um conclave, onde participaram leigos, parece que eram 9 pessoas, tinha alguns bispos, entre aspas, lá, da linhagem dos bispos casados, e ali elegeram o Lino II. Voltando, impressionante, foi uma coisa bem, assim, um evento, né? Temos algumas fotos desse lindo momento aí, segundo foi diabo, foi uma coisa linda. Então lá estava participando o Dr. Homero Joas e ele era ali um antipapa, uma pessoa que se declarou papa e não era papa. E as pessoas que estavam ali se submeteram a ele. E quando você se submete a um antipapa, você se torna um cismático. E uma pergunta bem interessante, que a gente deveria fazer a qualquer um que é conclavista, né? Por que ele não escolhe um papa dos atuais movimentos que já existiram? As pessoas acham que nunca houve um conclave, né, entre aspas, aí. Já houveram muitos. A gente tem aquelas partes dos conclavistas mesmo, aqueles puros, aquelas pessoas que se reúnem e tal, sem nenhuma cerimônia, e tem aqueles misticamente eleitos, né? Tem aparição e tudo mais, esses aí também são um tipo de conclavistas aí. Por que eles não escolhem esses? Qual é a diferença? De 1960, muitos se clamaram papas eleitos. E uns disseram até que foram eleitos em 1950, para você ter ideia, lá no tempo de Pio XII. Então a gente tem esse movimento aqui de conclavistas, né? Católicos sobreviventes, que são pessoas que acham até hoje que Paulo VI está lá no calabouço e ainda vivo. E ele é o Papa atual. Então, e o que tem lá, diz que o que teve lá foi um sósia, um impostor. Né? Isso daí é um movimento que era até um pouco forte, tá? Até um pouco forte. Depois tiveram aqueles tesistas de Siri, que disseram que o cardeal Siri foi eleito Papa e está escondido. Está escondido por aí, não sei na onde, como o Gregório XVII, como verdadeiro Papa. Então tem um Papa escondido. A tese do cardeal Siri. Por que eles entraram nesse grupo aí? Os Apóstolos do Amor Infinito, esse é outro grupo interessante. Elegeram ali o Papa Gregório também, 17. Elegeram ali. E depois foi o Clemente V, né? Esse aqui foi até ordenado por o cardeal Linearte, mesmo que ordenou Lefebvre. Então, Papa Clemente V. Por que não aceitam esse daí? Ou esse do Gaston, que fez o Gregório, outro Gregório 17, eles gostam muito desse nome, Gregório 17. Tem também aquele a Legião de Maria, da Igreja Missionária da África, né? Que elegeu ali o Papa Rafael Titus Adica. Fizeram um conclave dos monges aí do Frei Diabo e elegeram mais um antipapa. Palmar de Troia, que todo mundo conhece, o famoso. Esse aqui foi os misticamente eleitos, né? Pra quem não sabe, o Palmar de Troia era como se fosse, sei lá, a Lareira, né? O centro ali da fraternidade, um centro até sério. Tinha pessoas sérias ali. E eles eram da fraternidade. Até que um belo dia, o Monsenhor Lefebvre pediu para o Tuque sagrar uns bispos lá, né, porque ele não poderia. E o Monsenhor Tuque foi lá, a pedido do Monsenhor Lefebvre. E aconteceram visões, segundo lá, né, entre aspas, visões, e ali fizeram o Gregório 17 também. Opa, aqui eu errei, 17. Não, desculpa, eu elegeram o Gregório 17 e é o atual Gregório 18. Impressionante também que o Palmar de Troia está mais católico, assim, entre aspas, que o Novos Ordos. Você vai comparar os dois, você vai ficar impressionado. Mas é uma seita também. Muitos ali saíram ali, quando antes disso daí virar uma bagunça, né? Não aderiram a esse conclave que teve ali. Acabaram com o centro católico ali na Espanha. Um centro católico tradicional. Tem esse aqui também, da Nova Igreja Universal do Sagrado Coração de Jesus, que ali elegeu o Papa Emmanuel I.
Tem também esse Papa aqui. Por que eles escolhem todos? Tanto de conclaves que tiveram, ó. Papa Pedro II, que é o Chester Ozelski, né? E o famoso Dan Schuckardt, esse aqui é o pessoal da CMRI que gosta de esconder, não gosta de falar muito dele não. Não é bom você procurar quem é. Não é bom você procurar saber quem é, né? Ali no Monte Saint Michael, em Spokane, no centro da CMRI. E elegeram ali o Papa Adriano VII. Impressionante. Lembrar que ainda tem muitos membros ali desse Papa, antigo Papa, entre aspas, que estão vivendo ali. E ainda vive. A estrutura que esse senhor aqui montou não foi instituída, não foi feito nada. E é uma das coisas porque o Monsenhor Sembor fala que a CMRI tem que se explodir. Tem que começar uma outra coisa, um outro nome e tudo mais. Olha o tanto de Papa. Tem mais, tá, gente? Eu só pus alguns aqui. Pus alguns aqui dos movimentos conclavistas. Por que não escolhe um desses aí como Papa? Tenho aqui o Lino II de Assis. Esse aqui é impressionante. Lá estava o Dr. Homero Joas, a Onzo. E tive um conclave com leigos, né, participando. Impressionante. E teve esse aqui também muito engraçado. O Pope Mike pegou a família dele ali, a mãe, o tio, o avô, o cachorro, e fizeram ali o Papa. Para você ver o nível que está avançando com o movimento conclavista. Então vamos aqui explicar brevemente sobre as 3 fases do conclavismo. Então, a primeira fase é a primeira geração que propunham isso. Não era bem um conclave. Ainda na época dessas pessoas, existia ainda cardeais, validamente eleitos. Então, Padre Sanz Arriaga, Padre Jorge de Nantes, Carlos Gralado, a família Heller, eles fizeram um movimento. Além de declarar a sede vacante, o primeiro passo era formalizar a denúncia de heresia de Montim. E quem fez isso brilhantemente foi, quem estava encabeçado disso era o Jorge de Nantes. Formalizar a denúncia da heresia. E o segundo passo, um bispo com jurisdição ordinária o deporia publicamente, declarando a sé vacante, e se convocaria o concílio imperfeito. Esse é o segundo passo. E quem que seria o bispo escolhido por eles, essa turma? Foi o Monsenhor Lefebvre. Mas ele recusou. Ele tinha até um apoio assim, digamos, dessas pessoas aqui, Cardeal Ciri, Ottaviani, Cardeal Bach, o Bispo Castro Maia, o Bispo Carli, o Bispo José Maurício da Rocha, Arcebispo Pintonello, o Arcebispo Signal, e tinha apoio. Mas ele recusou essa ideia e desse movimento que fracassou contra o Novus Ordo, porque eles acharam que sozinhos iriam conseguir fazer tudo isso. Só bastava o clero. E esqueceram que o Novus Ordo tem um braço secular com eles. Mas a partir disso daqui, essa primeira geração, desse primeiro movimento, é que surgiu uma força para o primeiro antipapa conclavista. Esse aqui, Gino Pardinani, que ele se autoproclamou Papa Emanuel I. Ele reinou ali, né, na Itália de 1973 até 1974. Então, começa aqui. Agora sim que começa as avacalhações. A segunda geração dos leigos conclavistas, né, que teve o David Bowie e sua família. Ele se ordenou, e essa pessoa aqui ainda foi ordenado sagrado bispo, entre aspas, por o senhor Bjarnegen, que é uma da linhagem da Icabe. Ele foi ordenado bispo ali. E ali com a sua família, elegeram ele Papa Michael. E tem esse aqui, o Dr. Homero Joas e o Araí Daniele. Nos anos 70 e 90 teve um estouro de boiada conclavista, conclave que não acaba mais. E um deles que ficou famoso foi o Palmar de Troia.
E o mais famoso, né? Os dois mais famosos são esses dois aqui. Que no Lino II, onde participou o Dr. Homero Joas, e o Palmar de Troia, que nunca foi sedevacantista. Nunca foi sedevacantista. Não sei por que as pessoas falam que o Palmar de Troia é sedevacantista. Assim que morreu Paulo VI, eles fizeram um papa. Então não tem nenhum movimento, nem nada de sedevacantismo. E teve até um outro papa, Papa Pio XIII, da de Montana. Mas esse aqui foi só um pouco... Os que mais famosos foram esses dois aqui. E o que nos interessa é o do Lino II. Esse aqui que o Frei Diabo elogiou como um movimento muito bonito para os católicos. Impressionante. Quem estava encabeçado essas coisas todas, Michael French, José Esquetino. Essa pessoa aqui vocês vão ter que se atentar muito. Esse aqui é um dos cabeças desse movimento conclavista que a gente vai falar daqui a um pouco. E o principal agente também foi o Corabi. Esse Corabi aqui era um agente da KGB. Ele falava muita heresia, ele falava do planeta Maria, planeta José, olha, umas coisas impressionantes. Lá na Polônia tem muita coisa dele, que é engraçado, né? Mas é impressionante. No Brasil o pessoal não conhece muito. Mas para você ter uma ideia, o Corabi sagrou essa pessoa aqui, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E depois dessa geração toda aqui, desse estouro de boiada conclavista, viram que nenhum surgiu efeito assim, grande, né? E veio agora a terceira geração, a nossa geração, a atual geração, né? A evolução diabólica dos movimentos conclavistas. Então eles têm um lema muito importante. O lema deles é: o conclave é absolutamente necessário para a salvação das almas. Fora do conclavismo não há salvação. Esse é o slogan. Então você vai ver que quem participa mais desse movimento aqui, a terceira geração, são linhagens dos bispos, entre aspas, gnósticos, casados, decabe, ortodoxos, veterocatólicos, dessas linhagens aí. A maioria das pessoas que realmente não quiseram entrar no seminário, estudar, passar, sabe, ser submisso a um bispo, etc, etc. E esses bispos aqui, inclusive a maioria deles, eles exigem um juramento de colaboração para o conclave. Se você for ordenado por um desses bispos aqui, ele vai exigir de você esse juramento. Então, para esses novo tipo aqui de conclavista, o número é essencial. O número é essencial. Eles querem fazer algo grande, vai vir algo grande por aí. Com no mínimo 100 bispos, 80 a 100 bispos. No México tem esse boato. O conclave no México de 80 bispos. E não importa a qualidade, a validade, a licitude do clero. Não importa de jeito algum. Isso aqui que é impressionante. Graças ao advento da internet, eles não estão conseguindo mais enganar as ovelhas, né? Eles agora estão tendo que estudar, tendo que se portar como católicos e tudo mais. Não cometendo nenhuma gafe. Tem vergonha da sua linhagem, não fala claramente assim, ó, vim de tal. Não. Eles sabem que estão errados. Mas para eles o número é tudo. E o que eles querem? A maioria deles, eles tentam ter casa, comida, roupa lavada sem um mínimo de sorte e trabalho. É isso que eles almejam. Não é outra coisa. Não pense você inocentemente, né? Eles querem o bem da igreja. Não é isso, gente. Essas pessoas não são charlatões. Charlatões existem, tá? Não é todo mundo que pega um hábito, compra ali o hábito carmelita ali no Mercado Livre, põe ali o hábito, vai no YouTube e faz um canal e tal, e se autodeclara carmelita, né? Ou franciscano. Tem que pôr um hábito religioso para dar mais impacto. Que engana mais as vovós, né? Impressionante. Uma coisa interessante é que eles estão desunidos. Isso é evidente, a gente viu que eles estão desunidos. Os principais deles, assim, não tem tanta força assim, mas os principais deles estão desunidos. Tem o Esquetino, que é mais ali no México, né? O Alonso, o Alarcón, que também era um movimento assim com clavistas.
que estavam ali querendo fazer um conclave, e tem o Pablo de Rojas, que queria fazer um conclave também. O Pablo de Rojas antes estava unido com esse José Ramon Cipria, este que foi ordenado por um Frei Tiago, teve a ordenação dele ali, a sagração entre aspas, né, pelo Alonso, e estava participando ali o Frei Diabo. Esse José Ramon, ele estava junto com o de Rojas, ele se separou, se juntou ao Alonso, né? O outro nome dele é Sofrônio, o Frei Máximo, né, também. Esse aqui inclusive esteve no Brasil, a pedidos do Frei Diabo, atendendo fiéis do Frei Diabo. Uma pessoa que não é válida em nada, não é padre, não é bispo, não é nada, inválido. E o interessante dessas pessoas, voltando aqui, perdão, interessante dessas pessoas também, é que tem uma figura aí misteriosa, o senhor Viganò, que ao que parece foi ordenado sagrado sob condição por Dom Williamson. Isso aqui ainda é uma incógnita, mas saibam que 1/3, né, da Uniata Ucraniana, na época lá do Wojtyla, se separaram do Wojtyla, e eles hoje não conhecem muito o movimento sedevacantista, mas eles declaram, fizeram lá um sínodo, né, e ali eles falaram que se o Monsenhor Viganò quiser, eles o consideram Papa. Mas isso aqui é uma figura ainda incógnita. Mas fiquem atentos porque o senhor aqui gosta muito de patrocinar essa pessoa aqui. E o interessante também é que temos esse bispo lá da Inglaterra, Michael French, que ele é um bispo que foi ordenado pelo Corab. Lembra que ele é ali da linhagem da KGB e tudo mais. E você lembra que tem um juramento, né, de colaboração para o conclave. Esse bispo aqui está ligado ao Frei Diabo, é onde o Frei Diabo pega os olhos e tudo mais. Inclusive fez outras coisas. Interessante também do Frei Diabo é que ele disse que foi, né, ordenado pelo Dom Williamson sob condição. Contudo, ele anda com essas duas pessoas aqui e promove essas duas pessoas, Alonso e José Ramon. E os dois são anarquistas. O que significa isso? Eles não reconhecem Monsenhor Lefebvre como bispo válido. Então é uma coisa impressionante como é que esse frei aqui anda com pessoas que não reconhecem ele como padre. Ou ele não aceita a linhagem de Lefebvre e foi ordenado aí por um desses dois. Ou quem sabe por este? Ninguém sabe. Mas esse aí é um novo grupo conclavista que está surgindo aí na figura deste youtuber muito famoso. Só um adendo, confirmamos o que a gente sempre suspeitou, que o Frei Diabo foi ordenado pelo Michael French, da Inglaterra. Então, o próprio Frei considera a sua ordenação com Dom Williamson sob condição inválida e duvidosa, ou duvidosa, né? Então, foi ordenado pelo Michael French e, impressionante, o Michael French também disse que trabalha com o Frei Diabo. Então daqui vemos a fonte do conclavismo deste senhor aqui. E agora, para a gente explicar o que são os totalistas, né? Sedevacantistas. Não, o certo é chamar de sedevacantista mesmo. Mas este termo foi inventado pelos tesistas da terra de Cacitiaco para aqueles que consideram que os antipapas conciliares não são papas nem formais, como eles também consideram, mas também nem materiais. Não existe isso. Eles não são nada, são antipapas. Esse é o nome que a gente dá. A gente não dá nome de papa material, né? Papa material. A gente dá o nome de antipapa. Porque, e para nós, totalistas, o conclave do Novo Zordo é tão inválido e nulo quanto o conclave lá do Lino II, ou qualquer desses grupos conclavistas. Então aqui você já vê que os tesistas, eles são, se você quiser chamá-los, de conclavistas também. Eles aceitam esse conclave aqui como válido e ficam ali aguardando que um desses eleitos aqui vão seguir as ideias deles.
Aí o dia que seguir, aí eles, então é o Papa mesmo. É isso que é a tese deles. Maravilhosa. Claro que não é só isso, a gente tem muitas coisas para falar dela, né? Um pouco mais... Eles tentam, né, esconder essas coisas. Falar que eles tentam falar também que eles são sede-vacantistas, para surfar na onda e vão enganando as pessoas. E não se enganem com essas pessoas aqui. Não se enganem. A característica comum deles é o orgulho e a arrogância. E existe também tesistas e tesistas. E tem tesistas militantes. E tem outros tesistas que são militantes, mas eles fingem que não são. Eles falam de tese, vivem de tese, vício de tese, mas não são todos, né, amigos, vamos dar as mãos e tal. Mas deixa eu ser reitor de seminário para fazer mais tesistas. E assim, no belo dia, você vai ver, o seminário seu vai ser todo tesista. Essa daí é outro tipo de militância tesista que existe. Então, os totalistas defendem existem dois tipos, né, de soluções para o fim, né, desse castigo divino, né? Se isso não já for o fim dos tempos, né? Então, se isso não for o fim dos tempos, se ainda não for a grande apostasia, como diz São Paulo, então nós temos, os totalistas acreditam que nisso, que estamos vivendo um castigo divino e temos que aceitar este castigo e temos que fazer reparação. E os totalistas, vocês vão ver também duas posturas que são também complementares, uma não briga com a outra, na verdade uma até ajuda a outra. Existe esse grupo aqui, que eles visam fortalecer o braço secular, que não existe em nenhum lugar no mundo, quase, não existe nenhum lugar no mundo, na verdade. Foi tudo tomado. Então, para recuperar esse braço secular vai demorar muito tempo. Mas, temos aqui aí, os leigos tomando política e tudo mais. E com o braço, a espada espiritual, os bispos e tudo mais. Esses aqui fazendo a parte deles, não deixando infiltrarem pessoas mal intencionadas, né, nos movimentos totalistas, sede-vacantistas, fazendo padres bons, sendo bispos prudentes. Eles vão se fortalecendo. E o objetivo é tomar a força ou converter Roma e destruir o antipapa. Não é só ir lá, né, agora destruir ele, não, destruir toda a forma do novo Zônio poder fazer um novo antipapa e tudo mais. Conseguir fazer isso. Então essa é a primeira etapa. E aqui também, um detalhe que a gente dá o fim na tese também, de quebra, né? Aí os tesistas vão ficar meio doidos. Mas é um plano que você já vê que vai demorar muito tempo. Então tá bem no comecinho ainda. E a segunda etapa, é claro, destruído o novo Zônio e tomado Roma, aí sim convocar o Concílio Geral Imperfeito, pela força da espada secular, como foi em outros tempos. Forçar mesmo esse concílio que aconteça. Isso aqui é uma etapa que os conclavistas não fazem nem um pouco, eles não tentam fazer isso, destruir o novo Zônio, eles não querem fazer isso. Eles querem eleger um Papa lá na favela da Rocinha. E fazer ali, viver ali uma vida bem boa, igual para a morte de Troia. E tem esse aqui também, que são os totalistas que esperam em Deus, que buscam esperar em Deus e buscam reparar o dano, né, deste castigo todo divino e deixar que a providência divina resolva. Tem também essas pessoas aqui que acreditam que Deus vai resolver com milagres, com alguma coisa, como já tiveram outras profecias. E aqui está tudo bem. E obrigado. Os dois se dão bem. Os dois são possíveis. E não é uma loucura conclavista que a gente vê por aí. Claro que isso aqui tudo é só um simples resumo. As pessoas vão querer documentos e tudo mais. Mas isso tudo aqui daria livros e alguns artigos. Seria interessante um dia
alguém escreveu. Porque só cabe a espada espiritual convocar a guerra justa. Então é isso. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da Terra de Santa Cruz.